aqui o meu computador, eu uso uma apresentação de apoio, viu, Duarte? Até o Alex conhece ela já, mas é só assim para não esquecer de nenhuma informação, não é uma palestra, nada. Então, você fica à vontade para fazer perguntas, caso você quiser perguntar algo, né? Fica à vontade ali para interromper. Então, estou me apresentando aqui para vocês, meu nome é Daiane Bortoletti, sou Investment Advisor, né, consultora de investimentos, né? Vou estar explicando para vocês aqui de forma bem detalhada como que funciona o meu trabalho. Então, assim, Alex, você sabe que quando a gente vai buscar um investimento, a gente tem que buscar um investimento que seja seguro, que tenha toda a segurança, que é o caso aqui, porque a gente tem toda a regulamentação brasileira, né? A gente tem ali o Banco Central, a gente tem a BAC, a Associação Brasileira de Consórcios, nos protegendo. Então, aqui é tudo 100% dentro da lei, tudo 100% regulamentado. Rentabilidade, a gente também tem que buscar, porque daí tem que ser um investimento que te traga retorno, retornos interessantes para fazer sentido, né, para você investir, e também sustentável, que seria o quê? A questão de você sempre poder investir. Você inicia e daí conforme, né, você vai alavancando ali o seu patrimônio, você continua. E isso para sempre. Você vai sempre tendo ali ótimos retornos. Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de cartas de crédito em consórcio imobiliário. Porque com esses consórcios imobiliários, Alex e Duarte, a gente tem 4 possibilidades. Começa com o ganho de capital. O ganho de capital, conceitualmente falando, é você o quê? Pagar pouquinho e ganhar bastante, não é verdade? Com os consórcios imobiliários na modalidade de investimento, você tem isso, porque você tem um lucro com a venda dessas cartas contempladas, se você quiser. Você pode vender para a empresa o consórcio e fica com o lucro. Vocês vão ver que esse lucro ele pode chegar a quase 6.000% sobre o valor investido. Isso de forma garantida e segura. Uma outra opção que a gente tem também, que estávamos até conversando, né, ali no início da reunião, seria alavancar o seu patrimônio, que é onde a gente pode pegar um imóvel que já esteja alugado e daí o aluguel desse imóvel pagar essa prestação. E daí você ter esse imóvel dentro do seu patrimônio, né, passando até de gerações, e você investiu só até a contemplação da cota. Também fica muito interessante. Já já a gente vai ver isso em números, de forma bem exata, como fica numa linha do tempo, tá? Vou mostrar para vocês. Uma outra opção que a gente tem também, se for do interesse de vocês, seria utilizar esse crédito como capital de giro. O que seria esse capital de giro? Se eu entregar para imobiliário, para administrador uma garantia, eles me dão esse crédito, ele dá esse crédito para você, investidor, e você pode girar de outras formas esse recurso, né? Você pode comprar outras coisas, fazer outros negócios aqui no Brasil ou até mesmo aí na Europa, né? E por último, e não menos vantajoso, a gente tem também a questão da previdência. O que seria isso? Seria você pagar todas as mensalidades, todas as mensalidades ali do plano e resgatar isso no final. Seria o quê? Como aposentadoria, que a gente chama aqui no Brasil, né? Só que qual que é o principal diferencial? Você não tem nenhuma tributação de imposto de renda e nem caixa. E isso vai atualizando todo ano. Então você resgata todo o valor corrigido ao final, sem nenhuma tributação, sem nenhum desconto. Então aqui eu tenho as 4 opções que eu tenho no mesmo investimento. Eu sei que eu falei de forma resumida, né, de cada uma, mas já já a gente vai ver isso mais detalhado a fundo. Deu para entender certinho, Eduardo? Você está conseguindo me ouvir bem aí? Oi, Eduardo, você Sim, está por sim, aí? estou a ouvir perfeitamente. Porque Obrigado. o vídeo ficou travado aqui um pouquinho. Tá falhando aí o meu som para vocês ou vocês estão conseguindo ouvir certinho? Tá bom. Sim, está bom, está bom. Então vamos seguir aqui, né? Então, como que vocês devem estar pensando assim, tá, Dai, mas diz para mim, o que diferencia fazer com você e não fazer direto com a empresa? Quando a gente fala em consórcio imobiliário, a gente tem que pensar assim, a gente tem que entender o seguinte: existe o consórcio varejo comum, que é o que as pessoas fazem direto com a empresa, e tem o consórcio modalidade investimento, que é quando vocês fazem comigo, que vocês têm daí essa gestão. Porque de que forma que acontecem as contemplações do consórcio? Existe um sorteio todo mês, que é pela nossa loteria federal. As pessoas que fazem direto com a empresa do consórcio, elas ficam à mercê de sorte. Por quê? Vem automático do sistema lá um grupo e cota, que a gente chama para elas. Quando vocês fazem comigo, vocês têm acesso a uma cota, um grupo e cota estrategicamente posicionado para vocês. Então não é sorte, envolve uma estratégia nesse sentido, tá? E temos também a questão dos lances. Esses lances, eles não são automáticos, eles precisam ser ofertados. E isso vocês têm fazendo comigo. E fazendo direto com a empresa, não. Justamente por isso, pelas pessoas serem corridas, né? As pessoas não têm tempo. A vida, né? Os compromissos. Existe uma estatística que mostra que, em média, só 15% de todo o grupo que oferta lance. Então, imagina ali um funil, né? Todo grupo ali um funil, os 15%. Você, investidor, você está estrategicamente posicionado nesses 15%. Você é contemplado. E a gente consegue dar início a aquelas opções ali que eu mostrei. Uma outra opção que a gente tem também, isso já é um presente do Banco Central para nós, na modalidade, que é o lance fidelidade. Ele também é feito usando a própria cota. Também eu posso usar um pedacinho do crédito para pagar ele. Só que para você entrar, para você participar, você tem que pagar 6 meses em dia sem falhar nenhum mês. Não pode pagar, por exemplo, 5 meses e esquecer o sexto, que é mais 6 meses de castigo sendo fiel para poder voltar. Então aqui a gente lembra do funil dos 15%, a gente afunila um pouco mais. Então, em média, só 8% que participa. Então, imagina você, investidor, estrategicamente posicionado, concorrendo só com 8% ali do grupo. Você é contemplado. E por último, só a título de informação, a gente tem também o lance livre, que ele é como um leilão. Quem faz o maior leva. Só que ele acaba o quê? A gente não usa ele, porque a missão nossa é capitalizar vocês, e nunca o contrário, é entregar retorno para vocês. Então, não tem por que eu tirar a receita de vocês, investidores, se eu consigo entregar essa receita, né? Então, aqui a gente não utiliza. E também são categorias diferentes, né? Quem entra no livre não entra nessas outras 2 categorias. Então, perceba que a história mostra isso, né? Onde eu não tenho gestão e coloco gestão, eu tenho os melhores resultados. Então, por isso que através de estratégias e gestão a gente consegue, a gente brinca, acelerar anos em meses,
para entregar retorno para os nossos clientes sem expor a nenhum tipo de risco. Deu para entender certinho essa parte das contemplações? Sim, Sim, quando sim. aparecer os números é melhor para entender. Perfeito. Então. Vamos então falar só rapidamente sobre a empresa. Já são 11 anos, tá, de atuação na cidade de Maringá, estado do Paraná, região sul aqui, que é referência em investimentos e desenvolvimento no país. E nesse ano ficou entre os 5 maiores escritórios de investimentos do país. São mais de R$500 milhões sob a nossa custódia, mais de 2 mil clientes ativos na base e destaque NPS, que seria o quê? Um ranking que mede a satisfação dos clientes. Walt Disney World, Coca-Cola fazem a medição desse índice. E a nossa nota com os nossos clientes é nota 9, que é reflexo, né, de um bom trabalho, de uma boa gestão.